preenchendo. Vamos falar então de preenchimento facial? Esse aqui é o Fred. Vamos falar de preenchimento facial, né? Preenchimento facial, assim como todo preenchimento, o preenchimento ele não se restringe só a preencher sulcos e rugas, né? Isso que é uma dificuldade às vezes que os pacientes têm, que os médicos têm de entender. A gente tem um poder na mão, quando a gente usa o volume de preenchimento, seja ele facial ou corporal, muito grande de transformação. Maior até do que muito procedimento invasivo e cirúrgico, né? Quantos pacientes já vieram aqui e realizaram o preenchimento da face inteira, logo após ter feito uma cirurgia facial de lifting total e gostaram mais do preenchimento facial inteiro, né? Só que para isso a gente precisa de um volume significativo. Paciente com envelhecimento, na verdade a gente tem dois tipos de pacientes que procuram para harmonização facial, para preenchimento facial. Vamos esquecer a harmonização. A harmonização envolve tudo, né? Envolve laser, envolve toxina, envolve preenchimento, envolve diversas opções de tratamento para a gente deixar um rosto mais harmônico. Então, um nome genérico que foi criado, mas o preenchimento em si, o produto injetável em si, a gente tem um poder muito grande de transformação que vai desde o paciente de mais idade, onde ele tem que repor o volume, onde o rosto vai murchando, e a gente tem a perda volumétrica em todas as camadas, desde a pele, do subcutâneo, o músculo afrouxa, o músculo atrofia, o osso diminui. Então essa perda volumétrica que o paciente tem com seus 50, 60, 70 anos de idade, ele é muito grande. A gente estima que só de osso ele diminui mais de 30 ml. E aí mais a gordura, mais o subcutâneo. Então a questão é como distribuir 20, 30 ml de uma forma harmônica, né? Então o paciente com mais idade, a gente busca repor o volume que ele perdeu com o passar dos anos. Repondo esse volume eu consigo melhorar não só a flacidez, que muito da flacidez é perda volumétrica, não só elastina e colágeno, como se fala, tanto que eu reponho o volume, a gente já tem um efeito lifting instantâneo. E dependendo do produto que a gente vai utilizar nesse paciente, ele além de repor o volume, ele estimula colágeno, melhora a qualidade da pele do paciente, né? E aí nós temos produtos absorvíveis de 1 ano, né, com ácido hialurônico, que não é um bioestimulador, e sim um volumizador puro, é como se fosse um gel, né? É um gel que gelifica, então não é bom para colágeno. A colágeno são partículas e o resultado final é um tecido. Então é um outro tipo de produto que a gente fala que é um tecido vivo. Por que é um tecido vivo, preenchedor vivo? Porque se eu cortar ele sangra, né? É um tecido que tem ali. Eu tenho no meu queixo 4, 5 ml de PMA, que é um produto permanente, que a gente sabe que pode ser polêmico para alguns médicos, mas que eu amo, bem aplicado, a vantagem dele é toda do paciente, nunca é do profissional, porque o profissional, muitos pensam em refazer o procedimento. Então, para o profissional, o produto de longa duração pode não ser tão, né? Eu preciso ter muito mais cuidado na aplicação, eu não posso errar, ele é mais difícil de retirar. Mas desde que bem aplicado, a vantagem é minha de não precisar toda hora ficar repondo com um produto que dure 1 ano e que meio ano foi embora metade do tamanho do volumerizador. Mas esse produto aqui, o resultado final dele é um tecido. Então, se eu fizer um exame de imagem, eu não tenho líquido ali, eu tenho um tecido. Então, é um outro tipo de produto. Então, nós temos assim uma série de produtos, e aí entra toda a ciência por trás, né? Por isso que eu sempre falo, inclusive o nome do meu primeiro livro, que é a Ciência e Arte do Preenchimento. Porque eles andam junto, né? Não adianta a ciência sem a arte, e a arte sem a ciência às vezes pode levar a um erro grave na escolha do produto ideal, da região ideal. Então também ter a arte trabalhando com o produto errado é arriscado, e ter a ciência sem ter a habilidade manual também é muito arriscado. Então elas andam juntos, né? Eu sempre falo que só a ciência não vai adiantar. Você pode ser o melhor médico da teoria do mundo, se ele não tiver habilidade manual, não vai conseguir proporcionar um resultado, seja o seu resultado cirúrgico, preenchedor, volumerizador, seja o que for. Então a gente precisa de uma habilidade manual muito intensa nisso, então é para poder realmente modificar. Mas voltando no paciente de mais idade, a gente tem que repor esses volumes, né? Nós vamos repor esses volumes por camadas. Então na camada mais profunda, junto ao osso, pode ser um produto de mais longa duração, com uma consistência mais sólida. No subcutâneo mais superficial tem que ser um produto mais flexível. Para bioestimular junto à derme mais superficial, um produto bioestimulador. Então às vezes eu uso 3 produtos diferentes na mesma região, no mesmo paciente, no mesmo momento, só que em profundidades diferentes. Isso vai me proporcionar um resultado muito mais natural, muito mais semelhante ao natural, né? Com um produto mais sólido junto ao osso, um produto bioestimulador junto à pele, um produto mais flexível no subcutâneo, por exemplo. Então, o resultado vai ser muito mais natural, né? Eu vou fazer exatamente, vou mimetizar a natureza da onde eu estou aplicando. E
Tanto que tem diversos pacientes de 60 anos que aparentam 40 e ninguém consegue dizer que foi feito algum procedimento nele, nem examinando, nem palpando. Então isso vai da escolha certa e da habilidade de conseguir distribuir esse produto no local certo. Então a gente consegue hoje realmente trabalhar essa questão da idade do paciente, melhorando não só a reposição volumétrica, mas o colágeno e melhorando a atratividade. Então a gente não só pensa no rejuvenescimento do paciente de mais idade, a gente pensa em rejuvenescer, embelezando, trabalhando luz, sombra, projeções, para deixar o rosto ainda mais atraente, muitas vezes, do que ele já foi na vida inteira. Então tem pacientes que realmente a atratividade, seja ele idoso ou jovem, né, de mais idade ou não, a atratividade muda completamente. A gente trabalhando ângulos e proporções e deixar um rosto muito mais atraente. Claro que a atratividade não é só isso, né? Isso a gente faz um outro vídeo depois, né, Isaías? A atratividade ela vai muito além da beleza fotográfica, ela vai no comportamento, na educação, no vestir, então isso é muito mais importante até muitas vezes do que a beleza fotográfica. A beleza fotográfica ela pode ser às vezes o gatilho inicial de conhecer alguém, né? Mas depois o que vai fazer com que o relacionamento seja de longa duração não vai ser a beleza estética. Então isso é uma questão que a gente tem que trabalhar muito na identificação do paciente em consultório, que os pacientes acham que a beleza estética vai salvar casamento, vai salvar relacionamento, e muito pelo contrário, ela pode ser o gatilho inicial para você poder ter vários relacionamentos. Agora, um relacionamento durável vai depender de diversos outros fatores, como eu falei antes. Então, preenchimento de mais idade é isso: escolher o procedimento do produto certo, conseguir distribuir uma quantidade volumétrica que o paciente perdeu naturalmente com o tempo, na quantidade, na profundidade ideal, trabalhar luz e sombra para deixar aquele rosto não só mais jovem, mas também mais bonito, mais atraente, seja ele feminino ou não. A gente consegue trabalhar a questão da masculinidade, da feminilidade, a gente consegue deixar um rosto masculino mais masculino, a gente consegue deixar um rosto masculino mais feminino, um rosto feminino mais masculino, feminino mais feminino. Então isso é uma coisa que hoje, principalmente com o uso hormonal, muitas mulheres têm o rosto muito masculinizado. E aí a gente tem que trabalhar para deixar aquele rosto mais feminino. O que é um rosto mais feminino? Uma testa sem esse côncavo, né, sem essa proeminência do frontal, um malar mais proeminente, um lábio mais proeminente, um nariz mais empinado, um ângulo menor, no braço frontal um ângulo maior. Então um mento mais delicado. Já no homem, mandíbula mais quadrada, queixo mais quadrado, projeção mentoniana maior, uma proeminência frontal. Então tem diversos fatores que fazem a gente deixar um rosto mais feminino, mais masculino. Então vocês viram que já falei em rejuvenescer, já falei em embelezar, já falei um pouquinho sobre como masculinizar, um pouquinho sobre como feminilizar. Então tem toda essa questão do visagismo, de proporções assim para poder trabalhar. E na questão de como diferenciar um rosto masculino do feminino e deixar o feminino mais feminino, masculino mais masculino, masculino mais masculino e mais belo, feminino mais belo. Então não é só a questão do rejuvenescer. Também rejuvenescer e deixar um rosto feio também não adianta, né? Então às vezes é melhor um rosto envelhecido, bonito, atraente do que um rosto jovem, desarmônico. Então essa questão também da desarmonização facial, um outro tema que a gente pode falar também no próximo encontro, que dá para falar bastante sobre isso, na questão da desarmonização facial. Então hoje a gente recebe pacientes assim que chegam no consultório que as meninas falam: doutor, tem que passar essa paciente, porque é uma paciente que veio com o rosto completamente desarmonizado, que fez alguma coisa por aí, e se alguém na recepção encontrar essa paciente vai achar que foi o doutor que fez, né? Então a gente tem feito muita correção de pacientes desarmonizados, seja face como corpo. Agora mesmo, essa minha última paciente de hoje, não foi só a questão de celulite e voluminização do glúteo, mas tive que descolar a aderência, tive que volumerizar, tive que tirar a gordura. Então assim, é um bumbum que já tinha sido super mexido e que a gente teve que fazer diversos procedimentos para deixar um bumbum bem mais harmônico. Então tinha um culote maior que o outro, tinha cheio de aderência, tinha falta de volume de um lado, menos volume do outro. Então a gente consegue trabalhar isso usando uma série de ferramentas. Produto para bioestimular, Golden Incision para descolar celulite. E a mesma coisa a gente faz no rosto. Então tem pacientes no rosto que eu tenho que liberar ligamentos. Tem um ligamento nasojugal aqui que eu não consigo preencher, que às vezes eu tenho que descolar. Eu tenho mento que eu não consigo deixar um mento delicado, mais proeminente, porque tem uma aderência, eu tenho que descolar. Tem lugares aqui na mandíbula anterior que não consegue, fica como se fosse uma marionete, que eu preencho toda a marionete e descolo também essa mandíbula anterior, porque eu não consigo preencher onde está aderido. Então tem diversas coisas que também não basta só preencher, a gente tem que preencher, tem que descolar, tem que injetar, tem diversos detalhes assim, que é muita habilidade manual, né, que a gente tem que fazer.
e diversos cuidados com a questão anatômica toda, não só vascular como muscular, né? A gente também pode trabalhar a questão de movimentação muscular, dependendo do que a gente vai preencher em quais locais, né? E atuar sobre isso. A gente consegue corrigir um sorriso gengival, a gente consegue subir o canto da boca, fazendo essa linha da marionete, um triângulozinho. Se preencher demais aqui, pode abaixar o canto da boca. Então tem detalhes assim, inúmeros, que podem ser feitos associando preenchedores, associando bioestimuladores, associando toxina para corrigir diversas formas do sorriso, subir, descer, pescoço, platisma, lasers, aparelhos, assim, uma série de tratamentos que eu posso ficar aqui 24 horas falando sobre cada um deles. Volumização facial do paciente de mais idade é isso, a gente tem que saber repor esse volume na quantidade, na profundidade certa e na escolha do procedimento, do produto ideal em cada uma das profundidades. No paciente jovem, eles buscam geralmente a questão, eles não se preocupam com rejuvenescer, eles se preocupam com embelezar, né? Aquilo que a gente falou antes, o rosto masculino e mais bonito, o rosto feminino e mais bonito. Tem os trans, tem o paciente feminino que quer ficar mais masculino, tem o masculino que quer ficar mais feminino. A gente acaba recebendo muito mais masculino que quer ficar feminino. Isso é uma coisa bem frequente aqui no consultório, né? Então, o homem masculino, além de fazer o laser para tirar toda a questão de pelo, a forma de sobrancelha, cílios, enfim, no geral a gente acaba colocando mais malar, mais lábio, arco do cupido, crista do filtro, queixo mais delicado, mais fininho. E eu, em vez de fazer a frontoplastia, que é uma cirurgia que se faz, muitos transexuais fazem, que abrem a testa por aqui, raspam esse osso e fecham de novo. E aí trabalham também a altura da testa. Isso é outra coisa que a gente trabalha também. Então, se eu plantar o cabelo mais embaixo, eu diminuo a testa, né? Se eu tirar um pouco de cabelo, eu aumento a testa. Então, trabalhando a linha do cabelo, a gente aumenta, diminui testa. Preenchendo esse fundo aqui que eu tenho, que é uma coisa mais masculina, né? Vai ver que todo homem tem essa testa mais funda, a mulher geralmente tem a testa mais lisinha, a mulher com muito hormônio já tem essa testa mais funda. Então são diferenças que fazem a gente bater o olho numa mulher e ver será que é mulher, né? Bater um olho no homem, será que ele... Porque são detalhes que fazem toda a diferença. O nosso inconsciente percebe isso, né? O médico bem treinado percebe isso, mas o cidadão comum não percebe, né? Ele bate o olho no homem, nossa, aquilo ali parece meio estranho para ser um homem, aquela mulher é meio estranha para ser mulher. Mas a gente consegue trabalhar absolutamente tudo, né? O nariz, a angulação do nariz da mulher é maior, o nariz é mais fininho, a boca é mais carnudo, o malar é mais carnudo, a questão do olhar, da sobrancelha, dos cílios, da implantação da testa, do formato do queixo e da mandíbula. A mandíbula tem como aumentar, que tem como diminuir sem cirurgia, tem como aumentar, tem como diminuir sem cirurgia, tem como diminuir esse músculo com toxina, tem como aumentar com preenchimento. A forma de como aumentar, principalmente com produtos permanentes, ela tem que ser mais profunda. Então, o produto permanente, a gente pode falar um pouquinho de produtos, né? Se vocês querem ver as dúvidas aí. Sim. Bom, então, na questão masculino, no geral, eles querem a mandíbula mais definida, o queixo mais largo, mais quadrado e mais proeminente, né? Um rosto mais definido. Às vezes eu faço o arco do malar, o naso jugal, essa parte da olheira, o sulco quando é fundo, o lábio é mais uma coisa feminina, mas tem muitos homens também que procuram, e a questão do temporal, que muitas vezes ajuda a não abrir o olhar e que vai ficando fundo com o passar do tempo. E a mulher, geralmente, ela busca mais malar, mais lábio. Geralmente, muitas mulheres não gostam da mandíbula, então não é todo o rosto que fica bonito com o ângulo mandibular. E, no geral, elas querem um queixo mais fininho, mais delicado e deixa o rosto mais longo. E aí tem o rosto mais redondo, que para ficar mais longo a gente aumenta o queixo. Tem o rosto mais fino, que a gente consegue preencher em todas as proporções. Tem diversas diferenças assim que fazem a gente optar por um tratamento num paciente completamente diferente do tratamento de outro paciente. Então, essas coisas, quando os médicos me procuram e me perguntam, né, nos cursos, como é que você marca um rosto? Gente, não tem como marcar um rosto. Não existe uma marcação no rosto. Não tem como. É completamente diferente. Todo mundo é muito diferente. O homem é diferente da mulher e todos os homens são diferentes do outro, então não tem como marcar. Então tem que ter um bom senso estético. Eu sempre falo, né? 2 coisas que o médico tem que ter. Além da ciência na escolha do produto, o bom senso estético para saber propor algo que vai ficar bom naquele paciente e a habilidade manual de executar o que ele propôs. A mesma coisa na escultura, né? A gente tem que criar aquele conceito da arte, depois conseguir executar aquela arte, né? Então, o que será que é mais difícil? O conceito ou a execução, né?
Isso é uma briga, assim, porque hoje, na arte, o mais difícil acho que é o conceito, porque a execução, existem formas de executar e transformar aquele projeto numa realidade. No preenchimento já é manual hoje, né? Então não existe o robô para fazer o que eu proponho para o paciente. Então hoje é a mão. Então enquanto é a mão, talvez a habilidade manual seja mais importante do que o visagismo, do que o conceito, do que entregar para o paciente, né? Então eu acho que 50-50%, assim. Muito médico não tem um bom senso estético na hora de propor um tratamento e muito médico não tem habilidade manual na hora de executar, né? E tem médico que nunca vai ter o bom senso estético e tem médico que nunca vai ter habilidade manual. Então isso eu falo nos cursos também. Quem conseguir isso vai dar muito certo. Agora tem médico que pode treinar o que for, que às vezes não vai conseguir nem ter um bom senso estético e muito menos habilidade manual. Não é todo mundo que vai conseguir pintar um quadro, esculpir uma escultura da maneira que diversos pintores e escultores conseguiram ao longo dos anos, né? Independente de treinar o tempo que for. Então tem um pouquinho da questão de vocação e de dom para isso. Na escolha do produto, então vou falar um pouquinho dos produtos. Hoje se fala muito em ácido hialurônico, né? Sempre se falou muito em ácido hialurônico. O ácido hialurônico é o procedimento mais tranquilo dos preenchedores, não que não tenha risco, pelo contrário. Os riscos principais, a questão de isquemia, lesão vascular, é com ele, porque ainda se usa muita agulha, ele tem que ficar repetindo o mesmo procedimento durante a vida inteira, com uma frequência muito frequente, porque embora ele te diga que ele vai embora um ano, não é que ele vai embora no dia seguinte, meio ano foi embora a metade. Então esse ácido hialurônico é um gel, é uma substância que a gente tem no nosso corpo e que também a gente tem um antídoto para ele. Então se o paciente fizer o rosto inteiro com ácido hialurônico, com o pior profissional do mundo, o rosto ficou horroroso, a gente trata muito fácil. Então eu vou lá, coloco o antídoto, tiro tudo e refaço tudo de novo. Se a gente opta, se o paciente faz um procedimento com produto de mais longa duração, poliacrilamida que dura, enfim, policaprolactona que dura 3 anos, ou PMMA que dura para sempre, não tem jeito, não é fácil de corrigir. Então, o profissional que for aplicar tem que ter muita experiência, né? Não dá para começar uma carreira aplicando um produto de longa duração, né? Quem é que consegue já sair esculpindo no mármore sem estragar o mármore? Vai estragar alguns mármores até conseguir esculpir, né? Então, a mesma coisa é o preenchimento. Todo mundo tem que conseguir começar preenchendo com uma coisa de fácil, que sai rápido, que tem um antídoto. E depois que fez 1000 queixos, eu não vou errar mais o queixo, né? Quando é que eu vou errar o queixo? Porque eu fiz mais de 1000 queixos, mais de 1000 mandíbulas, mais de 1000 maçãs, não vou errar, né? Desde que a gente identifique no paciente o que ele quer, porque o paciente, diferente da arte da pedra, o paciente tem o seu pensamento, tem sua religião, tem o seu grupo dos iguais, né? E tem a sua... Muitos pacientes vêm do exterior, cada local tem a sua cultura, né? Então, na Europa gostam de peitos e lábios, tem muito paciente da Angola que gosta do bumbum grande, maior até que da brasileira, tem a da brasileira. Então, dependendo de onde vem o paciente, também a gente já tem que ter uma ideia do que ele gosta, né? Qual é o grupo que ele frequenta, qual é a localização geográfica dele, Então, às vezes, a gente tem que ter uma consulta longa para identificar com o paciente, junto com o paciente, o que será que ele está buscando e se vai de acordo com o que a gente pensa, né? Se a gente chegar num consenso de certeza do que ele quer, de certeza do que eu avaliei e a gente, em conjunto, o paciente e o médico, chegar à conclusão do comum que eles querem é isso, e se o médico se sente preparado e com uma habilidade de executar o que foi proposto e o que foi conversado, ele pode optar por um procedimento de longa duração. Agora, a gente tem médico que trabalha aqui há 7, 8 anos, que tem permanente no rosto, no bumbum, e não faz no paciente, não é por medo do produto, é por medo de errar a mão. Isso é ótimo. Eu acho muito melhor essa médica que tenha um medo de errar a mão do que um médico que começou a preencher ontem e vem todo destemido querendo usar produto permanente. Então esse médico, a gente fica com o pé atrás. Eu prefiro insistir na médica que está 7 anos trabalhando com medinho do que no médico que começou recente e já quer sair fazendo um procedimento de longa duração de difícil correção, porque qualquer erro, qualquer dificuldade que tenha, a correção vai sobrar para mim, né? Então, é isso. O ácido hialurônico ele é muito tranquilo, lábio, ruga fina eu só uso ele, porque é a região mais flexível, e aí a gente tem diversos tipos de ácido hialurônico, o mais flexível para lábio,
com uma densidade maior para bumbum, uma densidade, uma extrusão maior, mais duro, né? Um maior G' para bumbum. Aí tem um ácido mais fininho para rugas finas. Então, às vezes, até no mesmo lábio, eu uso um ácido mais, um G' maior para contorno e um ácido mais flexível para o vermelhão da boca. Eu uso um ácido mais fininho para ruga fina e um ácido mais grosso para o queixo. E todos eles vão durar em torno de um ano, até um ano e meio. E dependendo da região, ele vai durar mais ou menos. Então, mesmo paciente, às vezes eu faço um ácido da olheira e no lábio, passa meio ano, o lábio parece que foi embora tudo, quase tudo, e a olheira está tudo lá. Passa 3 anos e está lá o ácido na olheira ainda. Então, no mesmo paciente. Então, tem regiões de menos movimento, parece que dura mais, regiões de mais movimento, parece que dura menos. Então, a gente fala que dura um ano, mas depende da região, depende do paciente, depende da marca do produto. E ele não vai durar um ano, e meio ano vai embora a metade. Então, tem que estar toda hora meio que complementando conforme a necessidade. Então, se o paciente colocou 2 ml entre suco e lábio, de meio ano, quando ele fizer um botox, ele vai repor 1. Né? Então, isso é super frequente, as pacientes aguentam, acham super bom, o resultado é ótimo, é uma coisa que todo mundo aceita bem. Quando o paciente coloca, vou fazer lá no Isaías, 3 na mandíbula, 3 no queixo, 3 na outra mandíbula, 3 na malar, 1 no suco, 2 na 20 ml, em meio ano foi embora a metade do rosto. Então ele vai gostar tanto dos 20 ml que ele não vai esperar sair a metade dos 20 para fazer de novo. Em 3 meses foi embora 5, ele já vai querer estar aqui de novo. E aí a gente começa em congresso, pergunta para os dermatologistas, quem tem um paciente com 20 ml ou mais no rosto, no corpo, de um produto que dure um ano, seja qual for, e que continua vindo no consultório colocar? Quase ninguém levanta a mão. Por quê? Não é nem pelo custo. Porque em 3 meses foi embora 5 dos 20 e já vai querer estar ali. Então não é todo mundo que vai querer estar no consultório de 3 em 3 meses retocando 5 ml para manter 20. Seja onde for, seja no corpo, seja no rosto, seja onde for. Então o ácido hialurônico ele é ótimo, eu uso um monte, mas olheirinha, ruguinha, lábio, mas dá para usar no resto, até no bumbum. A gente tem 2 marcas de ácido hialurônico que usa bastante bumbum. Só que é isso, tem que estar toda hora meio que complementando. A longo prazo, o que a gente percebe na prática é que sempre fica um residual. Então a gente pega às vezes paciente que fez lábio 10 vezes, está 3 anos sem fazer, eu palpo o lábio, eu sinto que tem produto ali. Parece que todo o ácido não vai embora 100%. Então isso é na prática. Outra coisa que às vezes pode ser bom ou ruim, o ácido ele é um gelzinho que o gelzinho fica. Então ele dá uma espalhadinha. Se eu colocar 1 ml no lábio, ele não vai descer para o queixo, mas se eu colocar 1 litro no bumbum, ele pode dar uma espalhada assim. E às vezes a gente pega paciente que já faz preenchimento há muito tempo, que preenchimento não é uma coisa muito recente, né? Eu quando comecei há 17 anos, eu era um dos poucos médicos, ou o único médico do Brasil que só fazia preenchimento. Na época tinha médico que fazia de tudo e também preenchimento. Mas médico só preenchimento, que eu me lembro, só tinha eu e mais um ou outro assim que fazia só preenchimento. Então é uma coisa que não tinha há tanto tempo. Hoje sim, né, tem vários profissionais que fazem preenchimento, nunca se fez tanto preenchimento, está crescendo a cada ano, porque o poder de transformação é muito grande. E aí a gente pega paciente que faz ácido hialurônico há 10, 15 anos e que vai fazendo um mlzinho, e às vezes os pacientes têm um corpo super, um percentual de gordura super magro, super sarado, e quando a gente vai ver o rosto gordinho. Por quê? Muito ácido hialurônico. Elas não se dão conta que mesmo o ácido hialurônico aqui do suco, ele vai inchando, vai ficando com aquele pillow face que chama, né? Um rosto gordinho. Então a gente olha para o paciente, tem rosto gordo, mas é magra. Por quê? Muito ácido hialurônico, muito preenchedor. E às vezes eu proponho para essa paciente, olha, eu sei que está há 2 anos. Ela fala, não, mas doutor, não posso ser, porque faz 2, 3 anos que eu não faço nada. Vamos fazer um teste? Deixa eu tentar esvaziar esse teu rosto inteiro. Só que assim, pode ser que saia muita coisa. E a gente recomeça do zero. Então tem paciente que às vezes eu faço isso aqui. Voltei uma paciente que eu fiz agora no Rio, ela voltou no dia seguinte de manhã, doutor, saiu tudo no meu rosto, eu preciso preencher de novo. Daí a gente começa a repreencher, mas de uma forma que fique harmônica e não um rosto gordo, né? Não aquele produto espalhado. Então a gente faz ângulos, o rosto a gente consegue colocar volume e deixar um rosto gordo mais magro, entendeu? Não é questão, vou colocar volume e o rosto vai ficar gordo, não, depende de como colocar. Se eu colocar queixo, se eu colocar ângulo, se eu colocar arco, o rosto vai ficar mais magro, não mais gordo. Se eu conseguir colocar 30 ml no rosto, deixar ele muito mais magro do que ele é. Entendeu? Então, o poder de transformação depende muito da mão. Além do ácido hialurônico, tem a hidroxiapatita de cálcio, né, que tem algumas marcas no mercado. Então, ele é um produto de partícula, assim como o TMMA e a policaprolactona, são os 3 produtos, eles são iguais. E aí, inclusive é o capítulo do outro livro. Cadê o outro livro? Acho que buscar lá, que tem um capítulo só disso. Vocês podem baixar no link da bio. Quem tiver no YouTube, entra no Instagram, tem o link lá, que pode baixar os 2 livros. Tem um capítulo só
da histologia dos produtos preenchedores, todos eles. Os produtos géis que já esficam, não estimulam colágeno, os produtos de partícula que estimulam colágeno. E a reação que a gente tem nesses produtos de partícula, histologia, é muito parecida, para não dizer igual, muito parecida. Por quê? Todos eles, tanto a hidroxiapatita de cálcio, quanto a policaprolactona, quanto o PMMA, são partículas que estimulam 30% de partícula com 40 micras de diâmetro, que é um diâmetro maior do que a célula de defesa do organismo, onde o organismo não consegue fagocitar, ele vai embora e aí vai criando um tecido em volta da partícula. Enquanto aquele corpo estranho estiver ali, vai ter aquele tecido, quando aquele corpo estranho vai embora, aquele tecido vai embora. Então, a concentração, as partículas, o veículo da policaprolactona, do ácido polilático, da hidroxiapatita de cálcio, do PMMA, são iguais. Se ler a bula é igual, 30% de partículas, 70% de carboximetilcelulose, que vai formar um tecido que é 70% do volume e 30% da partícula. Então, se eu tirar um pedacinho do meu queixo, vai ter isso. 30% partícula, 70% tecido do meu próprio corpo, um tecido que sangra, que circula. Pode fazer injeção no bumbum que tem a partícula? Pode, vai absorver normal. Pode fazer injeção no meio do gel? Não vai ter o efeito da injeção, porque no meio do gel não circula sangue. Então, são bem diferentes. E aí, o que a gente tem a longo prazo é um colágeno maior até no PMMA. Isso está na histologia do produto. Porque quando começa a formar o colágeno, a maioria dos produtos de 1 ano e meio de partícula já foram embora as partículas, aí o colágeno não aparece mais, não aparece. Então, hoje o que aparece mais são os produtos de partícula de longa duração, seja o produto que for, seja policaprolactona ou até o PMMA. E aí a gente vê nas fotos, vocês podem baixar nos livros, pacientes que realizaram o rosto há 10 anos estão com o rosto mais jovem hoje com 50 do que com 40. Paciente que tem 65 anos, que fez o bumbum com 50, está com o bumbum hoje com 65, mais novo, mais bonito do que com 50. Não é só a questão do volume, mas a qualidade da pele e o colágeno em volta dessas partículas que vão estar ali. E aí, seja a partícula que for, é muito parecida a reação histológica. A qualidade está muito no tamanho, na precisão, na granulometria e na pureza dos produtos. Então, a gente tem produtos manipulados que são péssimos. Os produtos manipulados, a grande maioria, a gente faz microscopia de todos, não são produtos que têm uma qualidade como os produtos industrializados. Os produtos industrializados, até para ter Anvisa, tem que ter uma granulometria precisa, um tamanho preciso de partícula, um grau de pureza. Então, a preferência que a gente dá, claro que a gente sempre faz análise, são produtos industrializados, e quando a gente faz análise da microscopia, aqui e na eletrônica, mostrando que a qualidade das partículas, que é o principal, que é o que fica no paciente, ela seja uma qualidade com tamanho preciso e pureza. Então, isso é bem importante, até na questão de reação granulomatosa. Então, tem entrado muitos produtos no mercado, ácido polilático, por exemplo, tem um ácido polilático, não vou falar em marca, mas tem um ácido polilático que a gente só usa ele como bioestimulador, né? Sculptra, Eleva, são produtos que a gente usa como bioestimulador, porque a gente não indica ele para volume, embora ele dê um volume que vai ficar diluído em todo o rosto ou no corpo, que não aparece. Então, ninguém indica, vamos colocar ácido polilático na maçã para aumentar. Não, a gente não usa, a gente só usa ele para estimular colágeno, seja rosto, seja corpo. Uma partícula que dura 1 ano e meio. Só que a qualidade da partícula dos bioestimuladores, esses de pó, esses de ácido polilático, que não são das partículas nem do ácido, nem da hidroxiapatita de cálcio, nem do policaprolactona, do PMMA industrializado, ela não tem um padrão de partícula. Então, o risco de granuloma de formar nódulo, caroço, endurecer, vermelhar é maior. Então, a gente tem tido alguns casos de pacientes, principalmente com produtos de péssima qualidade, vindo por causa de granuloma de corpo estranho, né? Porque na verdade todo preenchedor é um corpo estranho, só que dependendo do corpo estranho a reação é tão intensa que forma um caroço, fica um vermelho, incha, e o tratamento é difícil. Essa semana tem uma paciente que veio da Bahia, que fez um produto bioestimulador manipulado, de formato de manipulação, manipulado, mas vem numa embalagem bonita, cheia de frasquinhos, e com o bumbum todo cheio de granuloma, todo endurecido, todo vermelho, e que não conseguia tratar, e veio para tratar, e não é um tratamento fácil. E são complicações assim que eu falo, imagina se fosse eu com o PMMA, que nunca tive isso, né? E as pacientes vão colocar um produto que não funciona e ainda vem com granuloma, com infecção, com complicações assim, que a gente recebe, como eu faço muito preenchimento, as complicações de preenchimento que acontecem por aí acabam vindo muito para mim. Então, tem que tomar muito cuidado com o produto, na escolha do produto certo. Daí entra a questão da ciência, né, que a gente estava falando. Então, eu falei do ácido hialurônico, é ótimo, só que com a questão de durar pouco e por durar pouco tem que ser para pequenas quantidades maiores, no geral, os pacientes não se sentem tão satisfeitos assim. Os bioestimuladores de colágenos, esses de 1 ano e meio,
Para rosto funciona, para corpo funciona, mas muito pouco, porque para funcionar tem que colocar muita ampola, e para colocar muita ampola vai ser um custo muito elevado. Então, se no rosto vocês não conhecem ninguém que acha maravilhoso e que o resultado não aparece tanto, imagina se você colocar numa coxa inteira e no bumbum a mesma quantidade do rosto. Então, a quantidade da pele do rosto que é desse tamanho, imagina o bumbum e coxa que é desse tamanho, eu vou ter que colocar 10, 15 vezes mais a quantidade que eu coloquei no rosto, que não tem uma insatisfação tão alta, no bumbum e na coxa não consigo o mesmo resultado, que não é tão grande e precisa repor a cada 1 ano e meio. Então, a cada meio ano a gente vai repor 30% das ampolas. Então, para estimular corpo, a gente também tende a gostar mais de um produto de longa duração. Hidroxiapatita de cálcio eu gosto muito, né? Ele tem uma duração um pouquinho maior do que o ácido hialurônico, a consistência é um pouquinho mais firme e com mais colágeno. Então, por que não usar sempre malar, mandíbula e queixo se eu não vou usar um de longa duração? Por que não usar o hidroxiapatita de cálcio em vez de um ácido hialurônico? Se ele dura um pouquinho mais e ele é mais firme e estimula colágeno. Então, regiões mais profundas, malar, mento, mandíbula, a minha preferência sempre foi produto particulado. Regiões mais superficiais, mais flexíveis, sulco, lábio, olheira, aí já pode ser um produto mais flexível como o ácido hialurônico. E às vezes um bioestimulador em toda a questão da pele e a toxina na testa, e aí entra os aparelhos, os lasers, e a gente acaba muitas vezes fazendo tudo isso no mesmo dia. Aparelhos laser eu vou deixar falar no outro dia, né? A gente pode falar na semana que vem sobre todas as tecnologias que a gente considera as melhores do mercado, assim, que são mais feitas, realizadas, que a gente tem na clínica disponível aí, que os dermatologistas fazem, né? Então eu adoro tecnologia, não consigo tempo para me dedicar na aplicação delas, então tem um grupo de dermatologistas de cirurgia plástica em todas as clínicas da Cher, Rio, São Paulo, Porto Alegre, que realizam tanto laser como tratamento cirúrgico, como os preenchedores, tanto absorvíveis ou não, a equipe quase toda faz todos esses procedimentos. Tem as médicas mais focadas em tecnologias, tem as médicas mais focadas em cirurgias, eu que só faço preenchimento, e em conjunto a gente consegue oferecer resultados incríveis para os pacientes. Então, muitas vezes os pacientes passam com 3, 4 médicos no mesmo dia na clínica, né? Então, ele vem comigo, faz o permanente, vai com a outra, faz o bioestimulador, faz o laser, vai com a outra, faz o botox e com a outra cirurgia quando tem que fazer, né? Ou a primeira avaliação, ou a revisão, enfim. E aí tem a equipe estética toda que faz os tratamentos das drenagens, os tratamentos estéticos da recuperação, dos ultrassons, das radiofrequências. Doutor, uma pergunta. Em que momento eu devo começar a preencher? Quando que, acho que a pergunta é, no momento que eu sinto que minha pele já está com flacidez, com aí depende daquilo que a gente falou antes, né? Se a preocupação é rejuvenescer, depende da avaliação. Se a preocupação é embelezar, às vezes eu já fiz um paciente, não sei se eu nem posso falar isso ao vivo, mas já fiz uma paciente super nova, não vou falar a idade, que tinha um lábio leporino que incomodava muito ela. A paciente... dá vontade de falar, né? Mas é super jovem, né? Muito jovem, que a mãe queria que eu fizesse, com a autorização da mãe veio junto, lógico, enfim, que tinha um lábio leporino, tinha uma deformidade no lábio. E ela vem sempre fazer ácido hialurônico no lábio, porque a paciente, embora seja muito jovem mesmo, se incomoda muito com aquilo. Então, assim, não tem uma idade, né? Principalmente, às vezes, algumas coisas que estigmatizam essa pessoa no convívio social, e isso não tem idade. Tem pacientes de 6, 7, 8 anos que já se sentem desconfortáveis com alguma coisa, né? Agora, não é todo paciente elegível a fazer algum procedimento, e principalmente procedimentos mais invasivos, né? Mas eu tenho essa que me veio à mente agora, que é uma que vem toda hora fazer ácido hialurônico no lábio, que é um lábio leporino. Mas bioestímulo de colágeno, a partir de que momento, assim? Depende muito da avaliação, mas tem paciente que vem com 25, com 30, né? A partir dos 40 todas, né? Com 40 anos todo mundo está perdendo colágeno, a gente tem que bioestimular. E aí o que tem que pensar muito, que eu sempre falo para os pacientes, é o que ele busca, assim, porque a gente tem resultados a curto prazo e tem resultados que são bons a longo prazo e tem resultados que não adiantam em nada a longo prazo, né? Então, por exemplo, vai fazer o botox, a toxina, 2 vezes por ano, ela não vai ser só bom enquanto está fazendo, mas se você chegar aos 70 anos de idade, você nunca fazer cara de bravo, nunca enrugar aqui, nunca vai ter aquele vinco. Então, ele dura 6 meses, mas vai fazer diferença no meu 70. O ácido hialurônico do lábio vai fazer diferença aos 70? Zero, né? Porque passou meio 1 ano, foi embora todo o lábio, é como se nunca tivesse feito. O bioestimulador vai fazer diferença daqui a 2 anos? Não vai, porque o bioestimulador vai embora em 1 ano e meio.
Então daqui a 1 ano e meio eu faço uma biópsia da pele, eu não tenho nada de produto ali. Então, se eu fizer o bioestimulador hoje, vai estar bom daqui 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, vai estar melhorzinho, vai. Mas e com 50? Zero diferença. Então, se fizer, né, se você fizer 100 ácido polilático durante a vida, 100 vezes, está 2 anos sem fazer. Se eu fizer um exame na pele, não vai ter nada ali de colágeno do bioestimulador, não estimulou nada de colágeno. Não vai fazer diferença nenhuma. Então, o irmão gêmeo, que só usou filtro solar, vai envelhecer melhor do que você que fez mil bioestimulador de colágeno, 1000 produtos que foram embora totalmente em 1 ano. Então o fio puxa, é bom para quando? Para uma festa daqui 2 meses, daqui 1 mês. Por quê? Porque daqui 6 meses não tem mais nada. Então não vai fazer diferença nenhuma. Então a longo prazo, Botox é bom, laser é bom, tecnologia é bom, permanente é bom, produtos de longa duração é bom. E o resto pode ser bom, mas enquanto estiver fazendo. Então, ácido hialurônico no lábio bom é bom, enquanto está fazendo está lindo, tá bom, vai fazendo. Parou de fazer, foi embora, é como se nunca tivesse feito. Né? Então tem que pensar o que o paciente quer. Muitas vezes o paciente fica evitando de fazer coisas que vão ser boas a longo prazo. Então ela só vai ter aquele momento ali. Né? O envelhecer dela com 60 anos, ela não está fazendo nada. Então todos os pacientes têm que pensar em fazer algo para estar bem com 50, com 60, não só no imediatismo. Né? O brasileiro gosta do imediato. Né? Então, o PMMA é um bioestimulador de colágeno? Segundo as biópsias, é um dos melhores, né? É onde mais vai ter na histologia colágeno dos bioestimuladores. Tá. Doutor, como que é feito o procedimento? Por exemplo, dói muito? As perguntas do tipo, qual é o estado... Onde dói mais na parte do rosto, ou como é que é feito esse procedimento? Hoje é rosto, né? Vou falar de rosto. Então o rosto tem lugares que a gente anestesia super bem, né? Então depende de quem está fazendo o procedimento também. Então muitos pacientes vêm aqui vêm fazer o lábio, nossa, não dói nada teu lábio, eu já fiz lábio com um monte de gente, doía pra caramba. Então depende como vai fazer, depende do creme que vai ser passado, tem como bloquear o lábio, tem como bloquear o queixo. Então o queixo a gente anestesia aqui, todo o nervo mentoniano, que todo o queixo fica anestesiado, não dói o queixo. Sente a pressão, isso vai sentir, mas o procedimento não. O lábio tem um creme muito bom, manipulado, com uma potência boa, mas além do creme dá para anestesiar, então a gente faz as duas coisas, anestesia e passa o creme, porque se não pegar anestesia em todo o lábio, tinha do creme, então é bem confortável. Então, depende, temporal tem como anestesiar bem, a olheira já não dá para anestesiar bem, a canulazinha vai vindo aqui, a gente anestesia só na entrada, então depende da região. Aqui na fossa canina dá para anestesiar bem, para pegar o suco, que é a base do nariz, então depende do que vai ser feito, assim, mas... A questão do desconforto nunca foi um empecilho, assim. Ninguém parou no meio e foi embora porque está com dor. Entendeu? Então, todo mundo que começa, termina. Assim, não é um empecilho. E aí tem não só anestesia local e tópica, mas tem o óxido nitroso, que a gente tem nas 2 clínicas, Rio e São Paulo. E tem a questão de algum calmante que costuma melhorar a questão da ansiedade do paciente. Isso acaba aliviando demais a dor. E tem o próprio analgésico via oral. Então tem diversas formas de dar mais conforto para o paciente. Tá. Doutor, uma paciente ela fez preenchimento no rosto e ela tem dúvida se ela pode fazer Morpheus ou outra tecnologia. Tudo, né? Principalmente os permanentes ele está ali, ele precisa de 250 graus para começar a mudar alguma coisa dele. E nenhum laser chega a isso, senão vai torrar o paciente. Ele chega a 70, 80, 60 graus. Então não tem problema nenhum no PMMA fazer o laser que for. Né? Então a gente faz tudo normal. A gente já pegou todos os lasers que existem, já fez no pozinho do PMMA, nas partículas, microscopia antes e depois, não altera. Então ele vai estar estável, independente do aparelho que for. Quando a gente faz uma tecnologia, radiofrequência, esquenta, Morpheus, ultrassom microfocado, o metabolismo local aumenta. Então os procedimentos, os produtos absorvíveis, ácido hialurônico, quanto mais metabolismo, mais rápido ele sai. Inclusive a toxina, a gente percebe que sai mais rápido quando se faz algum aparelho. Pode sair mais rápido, mas também você vai sair um mês mais rápido e tal. Então às vezes a gente acaba nem comentando, mas o metabolismo aumenta quando a gente estimula com alguma coisa, com laser, com o que for. Então o consumo do que tem ali, então, geralmente quem malha, a toxina dura menos, né? Quem é mais forte, o botox dura menos. Quem gesticula mais, o ácido hialurônico dura menos. Quem fala mais, então, tanto que eu falei, né? Lábio dura menos do que olheira, porque aqui ele fica paradinho, aqui fica em movimento, o metabolismo aumenta e consome mais. Então, pode diminuir mais rápido os produtos absorvidos, mas os permanentes podem fazer tudo normal, injeção bumbum, chip, implante, tudo que for. É uma observação até engraçada, doutor. Uma paciente já fez procedimento de preenchimento, mas ela quer mais
Mas o senhor disse que já está no limite, que não vai por mais. É bem recorrente isso aqui, Isso é né? bem recorrente, né? Os pacientes E eu voltam. sendo bem sincero, isso é bem recorrente com o permanente. Né? Então, o permanente, eu sempre falo dois exemplos, né? Pacientes com 20, 30 anos com prótese de mama grande, tem um monte, né? Sim. E tá bem, estão felizes, coloca lá, lábio grande, prótese grande. E com 60 e com 70, quantas tem com prótese de mama grande? Quase ninguém, porque o modo de pensar muda, enfim, a percepção dela consigo, às vezes as preocupações são outras, os pensamentos são diferentes, ela vai lá, tira a prótese e coloca uma menor. Só que isso eu não consigo fazer com o permanente. Então o permanente ele não pode ficar exagerado, mesmo que o paciente queira e assine, porque eu assino, a responsabilidade é minha. Gente, isso é hoje com 30 anos, e quando tiver 60, vai querer esse bumbum, né? Vai querer essa maçã? Então, exageros a gente até, não vou dizer que nunca faço, a gente até pode fazer, mas sempre com produtos absorvíveis. Então, vai ter lábio carnudo do paciente minha? Vai ter lábio um pouquinho exagerado. Ontem tinha uma aí, né? 2, né? Mas elas amam, e é ácido hialurônico. Então, eu até falo, ó, vou fazer porque você, doutor, eu amo essa boca, eu gosto, tá bom, mas nem fala por aí que sou eu que faço, né? Eu brinco com os pacientes. Porque realmente é um pouquinho exagerado, mas é um ácido hialurônico, 2, 3 meses já diminuiu esse exagerinho dela, né? Então não tem problema. O problema é procedimento de difícil reversão, procedimentos permanentes, procedimentos de longa duração, esses a gente não pode exagerar, mesmo que o paciente queira. Prótese de mama, boca, lábio, ácido hialurônico, não tem problema, porque vai embora. Então, às vezes, essa paciente que quer um exagero, seja da face, seja do bumbum, ela pode, mesmo tendo permanente, mas com uma coisa de fácil resolução. Então, quer dar uma exageradinha? Tem definitivo? Tá bom, exagera, mas exagera com ácido hialurônico, então. Né? Vai sair um pouquinho fora do padrão, faça com uma coisa que sai, com ácido hialurônico. Então isso é frequente. Né? A gente fazer, tem uma paciente de glúteo que veio hoje também. Ela tem um bumbum super bonito, perfeito. Falei, eu não vou fazer mais permanente. Quer fazer, faz um pouco de ácido hialurônico no subcutâneo, só para dar aquela projetada mais do bom senso comum. Então a gente tem que respeitar o bom senso comum quando a gente trabalha com produto permanente de longa duração. Eu acho que a gente pode, na verdade, fazer um convite, doutor, para o outro vídeo que a gente fez a semana passada, porque tem bastante gente perguntando sobre os valores e a gente falou sobre isso na semana passada, né? Tem um vídeo inteiro falando sobre os valores na semana passada, né? Um vídeo que está no Instagram e está no YouTube. Então no YouTube a gente está levantando um vídeo por semana ali, um vídeo longo, que nem o que a gente está fazendo hoje. Então isso vai estar virando uma rotina, vocês podem sugestionar. Vocês podem seguir, como é que é o sininho, segue, salva. Né? Então quando a gente postar, vocês vão receber a notificação para vocês poderem assistir. Então isso é importante, quem está no YouTube colocar. Tem diversos vídeos ali. Então os vídeos agora vão ser os vídeos mais longos, né? Com uma qualidade maior, com um tempo maior, com uma qualidade maior, mais detalhado sobre cada assunto. E semana passada a gente falou acho que uns 40 minutos sobre isso, sobre o preço, como é cobrado do estímulo, como é cobrado o bumbum com permanente, bumbum com ácido hialurônico, rosto com permanente, rosto com ácido hialurônico, como é que é cobrada a toxina aqui no Brasil, fora. Então, e também vocês podem chamar, a gente tem uma central das clínicas Legiar Rio, São Paulo, Porto Alegre e Porto de Galinhas, que é o SPA, onde vocês podem chamar até no sábado, no domingo, sempre tem alguém atendendo vocês. Né? Se acumula, às vezes fica um pouquinho mais pra frente, mas manda um WhatsApp que logo alguém responde. A ideia é que respondam na hora, né? Pode ser que em algum momento tenha alguma filinha de espera, mas rapidinho todo mundo vai estar respondendo, inclusive agendando, seja sábado, seja no domingo. A equipe está super bem treinada e à disposição para quem quiser tirar todas as dúvidas sobre isso. Doutor, vamos lá. Radiofrequência é bom para manter o resultado após preencher o bioestimular? Sim, faz bastante. A radiofrequência é a tecnologia para flacidez que se usa muito. Aí a radiofrequência tem um monte de tipo. Monopolar, bipolar, unipolar, multipolar, tem um monte de tipo. A ideia é, através do calor da radiofrequência, estimular o colágeno. Porque a derme profunda chega a 60 graus. Né? Então existem umas máquinas que vão medir a temperatura da pele. Mas a temperatura da pele, da parte de fora, não quer dizer que lá dentro está 60. Né? Então tem muita máquina que realmente não funciona. Tecnologia depende um pouco do profissional, mas depende mais da máquina até do que do profissional. Tem essa máquina de congelar a gordura. A máquina de congelar a gordura, né, a gente faz muito na papada, hoje eu falo de rosto. Então fica aqui congelando na papada 45 minutos, meia hora. Quando tira, tá uma pedra de gelo, massagia, parte daquele gelo, daquela gordura que congelou morre, e ao longo de 2 meses aquela gordura vai sendo eliminada, assim como
na lipo, né? Só que sem lipo. Então a principal tecnologia sem cirurgia para gordura localizada. Só que se a gente vai procurar por o nome genérico, criolipólise, a probabilidade de vocês encontrarem criolipólise Xing Ling é muito maior do que de encontrar criolipólise boa, porque a Xing Ling é muito mais barata, muito mais fácil de encontrar por aí, não só mais barata a máquina, mas mais barato o consumível. Então as máquinas boas, que eu não posso falar o nome aqui, que eu acho que é um erro, isso é um erro mesmo, do Conselho de Medicina não deixar a gente falar em marca comercial, porque acaba nivelando por baixo, né? Se o paciente vai procurar criolipólise não pela marca comercial da criolipólise boa, ele provavelmente vai fazer uma criolipólise sem qualidade. Então vocês vão ter que estar pesquisando por vocês, porque a gente, no consulta, a gente fala tudo sobre as marcas, tudo. Mas a gente não pode falar isso em público para falar que uma marca é melhor do que a outra, por questão de CRM, que infelizmente a gente não pode falar. Mas vocês vão pesquisar, vocês vão encontrar qual que é a máquina que o mundo inteiro conhece, que tem um monte de artigos científicos publicados, mostrando que realmente é eficaz e segura, e aí vocês têm que encontrar essa marca e procurar por essa marca. Então a criolipólise, você vai fazer aqui, você vai fazer na China, você vai fazer no Japão, você vai fazer no interior, se a máquina for a mesma, que vai ficar acoplada aqui 40 minutos, o resultado vai ser o mesmo. Então depende muito mais da máquina do que do profissional. Então vocês têm que procurar pela máquina certa. Coloquei PMA nas olheiras. Posso pôr fio nas olheiras? Pode, mas assim, sempre pesquisa quem fez fio na olheira e gostou, né? Quem vocês conhecem, né? Vai ter um paciente ou outro, mas assim, ó, é raríssimo. Tudo que vocês pesquisarem e não encontrarem ninguém ou quase ninguém que fez e gostou, é porque não funciona, né? Então sempre fica com esse pé atrás, assim, ali na revista, vi que a fulana, que a modelo fez. Gente, a modelo que diz que fez alguma coisa, ela diz que fez alguma coisa para tratamento de graça. Então isso é assim, o que chega de gente, assim, a gente sabe de um tratamento para glúteo que faz assim, que tem fila de espera. Por quê? Porque a pessoa que faz, que não é médica, ela dá de graça para um monte de modelo, e todo mundo que não é modelo vê as modelos fazendo e acha que vai ficar bonito igual a modelo, porque mas a modelo está fazendo lá de graça e não pelo resultado. Por quê? Porque a maioria dessas modelos vem para cá depois para fazer aqui um tratamento que realmente é eficaz, né? Então tem vários pacientes que estão postando que fazem coisa em lugares porque é de graça e vêm fazer as coisas que funcionam aqui, né? Então vocês têm que ver muito, diferenciar, assim, e às vezes, né, vocês ficam bravos com as modelos, porque, poxa, doutor, tu que fez tudo nela, tá divulgando uma outra clínica, mas é a clínica que fez de graça para ela, tá divulgando outra clínica, um tratamento que não funciona, que a gente sabe que não funciona, mas está divulgando lá porque ela ganhou de graça lá e aqui ela teve que pagar, né? Então isso tem com frequência, assim, o pessoal dá uma revolta, né? A gente olha lá na televisão, nossa, doutor, aquela mulher é linda, tu fez tudo nela e ela está dizendo que fez em outro lugar. Ou fazendo outro procedimento. Mas é isso. Então o que tem que perceber, assim, vocês na hora de escolher? Será que esse tratamento funciona ou será que essa pessoa, essa influencer está dizendo que funciona porque ela está recebendo de graça? Será que realmente funciona? Vamos ver alguém que pagou e fez e viu o resultado, não alguém que está ganhando de graça, né? Então é bem importante também isso. Doutor, posso colocar ácido hialurônico nas olheiras? Claro, com frequência, só com muito cuidado, né? A olheira eu faço sempre com o paciente em pé, com uma iluminação super mega, assim, a gente não pode errar. É muito comum tirar a olheira. Muitos pacientes vêm aqui, doutor, fui lá fazer em outro lugar, fiz a olheira, ficou inchado, ficou feio. Colocou deitado, não colocou bem espalhadinho, a olheira é bem difícil de fazer. Tem muitas. É uma das partes principais que vem paciente para tirar, né? Olheira, que fica edema, dá aquele efeito Tyndall, que é aquele azulado, aquele reflexo, porque a ácido hialurônico é água, né? É um gel, então, e é uma pele fininha, então dependendo da luz fica um roxo aqui. Dependendo do que come, o que dorme, o que bebe, incha. Então é bem chatinho. Tá. A gente está finalizando aqui, doutor. Uma pergunta: qual a durabilidade dos fios de sustentação? Depende do fio, né? O PDO a gente fala em 6 meses, o silhuete em 1 ano e meio, o ácido polilático, né, que é o silhuete em 1 ano e meio, o fio de polipropileno que é para sempre. Mas o que é a história do fio? O fio ele vai subdérmico assim, tracionando. Então a gente fala que tem 2 efeitos: o efeito da tração, que o paciente realmente sai daqui esticadinho, e o efeito da presença dele, que vai dar uma reação que vai estimular um colágeno, seja o fio que for. Aí tem um fio que pode estimular mais colágeno que o outro, vai dar uma reação um pouquinho diferente do outro pela matéria-prima dele,
Mas aquele efeito de tração, independente do fio, a gente tem na hora. Então o paciente meu de fio, ele sai daqui esticadinho. Passa uma semana, ele vai achar lindo, passa um mês, toda a tração meio que já foi embora. Quem é que vocês conhecem que tem o fio puxando muito depois de um mês? Quase ninguém. Por quê? Porque já vai embora o efeito da tração. Mas tem um fio ali. Então, se eu colocar vários fios, eu acabo fazendo tipo uma malha, assim. E aí, dando aquela malha, eu acabo dando uma sustentação pela presença de um fio que está estimulando uma reação corpo estranho, que está estimulando um colágeno. Mas aquele efeito da tração, aquele vai muito rápido embora, independente de ser um fio permanente. Então, tem fio permanente, que algumas vezes eu uso, né, que a gente tem aqui. A maioria de hoje que se usa é o PDO, porque ele é muito simples de colocar, ele dura 6 meses. Aí tem o especulado, tem o liso, então na olheira usa liso, aqui usa especulado, tem umas diferencinhas entre eles, assim, diversos tipos de fio, diversas marcas. Os coreanos sempre nos congressos é muito fio. Doutor, tem um desvio de septo, posso arrumar com PMA? Não, desvio de septo não, né? A questão funcional não vou falar que pode, é só a questão estética, né? Projetar um pouquinho. Então, o nariz é muito fácil de simular, independente do produto que for, né? Isso é outra coisa, assim. Qual produto vai deixar um resultado estético melhor? Gente, o poder de volume é o mesmo, independente do produto. Se eu vou colocar 3 ml aqui de ácido hialurônico, de HTS, de LANC, de PMA, o resultado é um queixo 3 ml maior. Se eu vou deixar quadrado, bicudo para frente e para baixo, vai depender de mim, não do produto, né? Então, o resultado que a gente consegue de nariz com preenchimento é esse que vocês vão ver de perfil. Eu coloco na columela para projetar, e aí eu vou calcular quanto é esse ano no naso labial. Então, no masculino é 90 a 100 graus, no feminino é 100 a 110, o ângulo naso frontal aqui. Então, se eu preencher um pouquinho o naso frontal e elevar um pouquinho a columela, eu acabo escondendo a giba e deixando o nariz mais empinado. Então, isso é fácil. Fez no espelho isso, gostou? Preenchimento vai melhorar. Geralmente ele melhora muito o perfil, né? De frente, pouca coisa. Às vezes melhora essa sombra, pouca coisa. Tá, doutor, sobre a agenda, tem gente falando que tá muito difícil agendar, que tá muito distante, mas a gente... E olha que a gente atende até tarde, né? Ficamos até meia-noite, hoje estamos aqui ó, até 11h30. Acabou agora há pouco. A gente trabalha bastante. Tem a minha agenda, a de São Paulo é muito longa mesmo, para conseguir horário é difícil, e eu venho bastante, a semana estou aqui 3 dias, toda semana estou aqui, 2, 3 dias, mas no Rio de Janeiro é um pouco mais fácil de conseguir o horário, então tem até pacientes de São Paulo que vão fazer no Rio de Janeiro, então quem é de fora é melhor ligar para o Rio e fazer no Rio, na verdade a central é a mesma, né? Agora vocês podem fazer com a equipe também, né? A equipe que trabalha comigo há muito tempo, inclusive os valores são diferentes, tem o valor comigo e tem o valor com a equipe, né? Seja para preenchimento, seja para corpo, seja para celulite, então os valores variam, tem valor para mim, tem valor para a equipe, né? Geralmente é mais acessível com a equipe e mais fácil de agendar com a equipe. São todos médicos excelentes. Todos, fazem treinamento todo dia a gente está junto, muitas vezes eu entro lá, faço com elas, dou uma ajuda, elas vêm me perguntar, então é uma equipe que é incrível, assim, seja de Porto Alegre, lá com a doutora Danusa, Mafalda, o doutor Leandro, Rio, São Paulo, pessoas, toda a equipe hoje já trabalha com nós há muito tempo, né? Então já estão, né? Acho que nós não temos nem médico novo, todos os médicos já estão anos conosco. Então a equipe que entra realmente ela fica e a gente só vai aumentando essa nossa família aí. É muito. Olha, quando é que saiu o médico daqui, né? Todo mundo que chega fica aí. Agora eu vou fazer uma coisa porque o pessoal acho que não sabe que o senhor é tímido, mas eu vou falar aqui que todo mundo falando que você é o melhor. Você é maravilhoso. As pessoas acham que você não é tímido, né? Gente, tudo que a gente está falando, assim, bem completo, está nos 2 livros. Esse é o livro que eu publiquei esse ano, só de celulite, né? Nós tivemos um prêmio, o melhor tratamento do mundo lá em Mônaco, que foi do tratamento da Gold Incision. Está todo descrito aqui no capítulo da Gold. Tem a microscopia, a histologia dos produtos também publicado aqui, que é um trabalho inédito. Vocês podem pegar no link da bio, pode baixar gratuitamente os 2 livros. São livros bem completos que falam tudo sobre os produtos, tudo sobre corpo. Esse aqui só de celulite, as opções que tem de tratamento. E o mais antigo, da ciência e arte do preenchimento. Eles estão disponíveis aí nas livrarias e quem não quiser, facilmente consegue baixar no link da bio aqui ou no meu site. O robertochacur.com também é um site que está cada vez mais completo, com os vídeos, com os livros, com o material dos livros. Tem artigo científico de todos os produtos preenchedores, tem vários artigos científicos lá, inclusive os que a gente já publicou, né? Eu publiquei dezenas de artigos científicos, para não dizer centenas talvez, mas dezenas de artigos científicos além dos livros que estão lá.
dezenas de congressos que a gente vai todo ano, diversos congressos no Brasil e no mundo aí apresentando as técnicas tanto da celulite quanto de bumbum e de harmonização facial. É isso, doutor. A gente vai encerrar, que já está... Se deixar, eu fico. Semana que vem a gente volta. Semana que vem nós vamos falar de... lasers. Tecnologias. Tecnologia. A associação da tecnologia, seja para corporal, para facial. Tem cada tecnologia legal que a gente gosta. Então, assim, quando a gente fala em tecnologia para pele, é aquilo que eu falo, a longo prazo eu gosto muito mais da tecnologia do que de um fio, do que de um ácido hialurônico, a longo prazo. Porque a tecnologia a longo prazo ela vai ter um efeito, sabe? Porque eu conseguir trabalhar da gordura vai ser para sempre, porque eu conseguir trabalhar do músculo vai ter uma duração maior. A tecnologia que eu fizer hoje vai fazer uma diferença daqui a 5 anos. Então, se a gente pega CO2, a gente vê que realmente ele melhora a ruga. Qual é o creme que melhora a ruga? Que a gente consegue realmente ver assim numa foto. Muito de pertinho, ácido retinóico e tal, protetor solar que evita envelhecer com certeza, né? Então, quando a gente começa a pensar em pele, a tecnologia é melhor do que qualquer creme. Então, se fizer um laser bom por ano, vai ser melhor do que qualquer creme, exceto filtro solar, né? Filtro solar, sim, o paciente que usa filtro solar, se pegar caminhoneiro, ele tem um lado do sol muito mais envelhecido do que o lado da sombra, né? Então, o sol realmente envelhece. Então, prevenção sempre é o melhor de tudo. Então, com filtro solar e alguns cremes para hidratar, aí depende de cada pele, né? Mas as tecnologias realmente a gente consegue mostrar um resultado no efeito lift, medindo no rosto, nas rugas finas, com um laser mais agressivo, ablativo. E aí a semana que vem a gente fala sobre isso. Obrigado, pessoal.